Alô, você que se liga no Mestres da História, em parceria com o LAC Concursos, que é o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, e a gente junto nesse processo pedagógico para preparar você que está estudando com muita dedicação, com muito afinco e determinação para o concurso da ESA, a nossa gloriosa Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro. Pois é, galera, para desespero da concorrência, o professor Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente traz hoje uma super aula de preparação, muito condizente, preparação focada para você que vai prestar esse concurso. Vamos fazer uma aula aqui, um aulão, fazendo resolução de questões que caíram em concursos anteriores da ESA. Vamos lá então, pessoal. Você que é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós contamos com a sua participação. No presente momento temos cerca de 15 mil inscritos no nosso canal. A nossa meta é fechar o ano 2017 com 20 mil inscritos. E quero contar com a sua participação para que a gente possa trazer aulas de qualidade para fomentar a sua aprendizagem, a sua preparação para este concurso. E não se esqueça também de curtir as nossas aulas, de compartilhar nas suas redes sociais, porque isso fortalece o rolê, isso ajuda na divulgação dos nossos vídeos. Você que está se preparando para o concurso da ESA, você que vai ser sargento das armas, com foco, força e fé você chega lá. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então vamos lá, determinação, vamos estudar focado para buscar essa vaga. Beleza, pessoal, trago algumas questões aqui para resolver com vocês. Por exemplo, as questões do concurso do ano passado. Olha essa aqui, ó. A revolta dos malês foi um movimento de escravos africanos, muitos dos quais eram muçulmanos, ocorrido em 1835 na seguinte província. Olha só, gente, essa questão enfocou uma importante rebelião ocorrida no Brasil durante o contexto do chamado período regencial. Ao longo do período regencial, ocorreram várias revoltas no Brasil. Teve cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, sabinada na Bahia. Teve a Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha, que aconteceu lá na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. E tivemos a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês foi uma rebelião organizada por escravos. Escravos, muitos dos quais eram muçulmanos. Revolta dos malês contra a imposição da fé católica, contra a escravidão, perfeito? E essa manifestação aconteceu no ano de 1835, 1835 aconteceu a Revolta dos Malês, no dia 25 de janeiro de 1835, em Salvador, na Bahia. Uma revolta que foi liderada por escravos muçulmanos, escravos islamizados. Então, olha só, a questão pedia que você relacionasse a província brasileira onde ocorreu a Revolta dos Malês. Ela ocorreu no ano de 1835, no dia 25 de janeiro, na cidade de Salvador, capital da província da Bahia, meu rei. Tá aí a resposta correta, letra C, Bahia. A Revolta dos Malês aconteceu na província da Bahia durante o contexto do período regencial. Maravilha, vamos para a próxima questão, olha só. O primeiro governador-geral do Brasil, o primeiro governo-geral do Brasil foi instalado em... Maravilha, olha só, gente. O governo de Portugal, então aqui, ó, isso aqui está ligado à administração colonial. Administração colonial. Muito bem. No sentido de promover a
colonização e administração das terras brasileiras, a coroa portuguesa criou, no ano de 1534, o sistema de capitanias hereditárias. Beleza. Que foram justamente lotes de terra de tamanhos variados, compreendidos entre o litoral do Oceano Atlântico e a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Esses lotes de terra foram cedidos para membros da pequena nobreza de Portugal, fidalgos portugueses, os chamados capitães donatários, que tinham a função de comandar essas capitanias hereditárias. Porém, esse sistema não foi exitoso do ponto de vista econômico, porque das capitanias hereditárias, apenas duas prosperaram. Apenas a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente acabaram logrando êxito. Por essa razão, no ano de 1548, o rei de Portugal resolveu centralizar a administração mediante o estabelecimento do chamado governo geral. Nomeando quem? O governador geral para administrar as terras brasileiras. Perceba que a criação do sistema de governo geral não significou necessariamente a extinção das capitanias. As capitanias continuaram existindo, pessoal. O que ocorreu foi a criação de um órgão centralizador que deveria estar estabelecido na capital do Brasil, ou seja, na capitania da Baía de Todos os Santos, onde foi fundada a cidade de Salvador, no ano de 1549, pelo primeiro governador-geral do Brasil, ilustríssimo senhor Tomé de Souza. Bacana. Então agora já podemos responder a questão. Vamos repetir aqui? O primeiro governo geral do Brasil foi instalado em... Onde foi instalado o primeiro governo geral do Brasil? Letra A diz que o primeiro governo geral do Brasil instalou-se em São Luís, no Maranhão. Letra B diz que foi em Fortaleza, no Ceará. Letra C diz que foi em Olinda, Pernambuco. Letra D diz que foi em Salvador, na Bahia. E a letra E diz que foi no Rio de Janeiro. O primeiro governo geral instalou-se naquela que foi a primeira capital do Brasil, fundada por Tomé de Souza no ano de 1549, é a cidade de Salvador, na Bahia, meu rei. Maravilha. Letra D é a correta. Letra D de dado. Próxima questão, olha só. Questão número 3. O item da pauta de exportação brasileira do segundo reinado, que foi considerado um importante fator de modernização da economia, foi, olha só, gente, segundo reinado. Vamos lá? Segundo reinado é o período compreendido entre 1840 e 1889. Corresponde ao governo do imperador Dom Pedro II. Do ponto de vista econômico, olha só, a economia brasileira estava caracterizada por ser agrária, nesse momento, né, uma economia agrícola, baseada na exportação, não é? Baseada também no latifúndio. A princípio também caracterizada pela utilização de mão de obra escrava. Posteriormente, houve também o trabalho livre dos imigrantes.
grandes que vieram para o Brasil quando da expansão da principal atividade econômica no Brasil. Principal atividade econômica no Brasil desse contexto histórico, que foi o cultivo de café, pessoal. Café produzido basicamente em duas áreas principais no Brasil. No Vale do Paraíba, região de fronteira entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e também na região do Oeste Paulista. Maravilha? O café foi responsável pela modernização da economia brasileira. Então vamos conferir as alternativas? Beleza. Quais são os produtos aí, os itens da pauta de exportação brasileira do segundo reinado, que foi o responsável pela modernização de nossa economia? Qual que é o produto? Qual é o gênero agrícola? É o café. Onde é que está o café aí, moçada? O café, alternativa B. Alternativa B de bola. Tá aí para você, alternativa correta, o café. Essa tava molinha, né, pessoal? Essa aí tava mais fácil do que mastigar água. Essa tava fácil demais. Mole, mole, mole. Letra B de bola. Próxima questão. Antes da próxima questão, mais uma dica para você. Olha, lema para você levar para sua vida, hein, pessoal? Lema da vida de vocês. Na dúvida, volte a estudar. Foco. Foco para buscar a sua vaga, a sua aprovação. E você pode contar comigo aqui. O canal Mestres da História vai ajudar você a ser aprovado para o concurso da ESA. Vamos ter aulas constantemente, aulas produtivas, aulas de grande qualidade para potencializar os seus estudos. Agora sim, vamos para a próxima questão. Ela vem aí. Questão 4. A política de emissão de dinheiro em grande quantidade que causou uma desenfreada especulação na Bolsa de Valores durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca ficou conhecida como... Então vamos lá, pessoal. 1889, tivemos o advento da Proclamação da República. Proclamação da República. Muito bem. E o próprio Deodoro da Fonseca foi presidente. Teve o seu governo provisório. O governo provisório aconteceu até a elaboração da primeira Constituição Republicana do Brasil. Então, o governo provisório foi de 1889 até 1891. 1891, pessoal, no governo provisório tivemos uma crise econômica, uma crise na economia brasileira, que foi fruto de uma fracassada política emissionária. Ou seja, política emissionária, vamos escrever aqui na lousa, emissionária, ou seja, grande produção do quê? Papel moeda. Grande produção de papel moeda, sem obedecer a lastro. E aí o que acontece? Gerou inflação. Gerou inflação, gerou especulação financeira, né? Especulação na Bolsa de Valores, especulação financeira na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Gerou também falências, e desemprego. Falências e desemprego. Ou seja, tivemos o caos econômico do Brasil. O ministro da Fazenda, o ministro responsável por essa grande emissão de papel moeda durante o governo provisório, foi o baiano Rui Barbosa, o nosso grande asa de águia. Rui Barbosa. Então, o Rui Barbosa tinha o objetivo de promover a industrialização do Brasil. Por essa razão, determinou essa política de grande emissão de papel moeda para fomentar a nossa economia.
Só que aí surgiram muitas empresas fantasmas. O que quer dizer isso? São empresas de fachada que só existiam no papel. Por quê? Olha só o que acontecia. A galera ia lá nos bancos, pegava os empréstimos como se fosse abrir uma empresa. Mas pegava essa grana toda e investia na compra e venda de ações, na bolsa de valores. Então isso acabou promovendo uma grande especulação financeira. Ah, você sabe muito bem que o brasileiro dá nó até em pingo d'água, né? O brasileiro é malaco. Então os caras iam lá, pegavam um empréstimo, abriam lá uma empresa de fachada e investiam tudo na bolsa de valores. Olha só que safadinhos esses camaradas. Então isso acabou desencadeando uma crise econômica muito séria, que acabou culminando inclusive com a deposição, com a queda de Rui Barbosa. Rui Barbosa perdeu o posto de ministro da Fazenda. E essa crise econômica ficou conhecida como, vou colocar o nome aqui, encilhamento. Encilhamento. Por que encilhamento? Essa crise ficou conhecida porque o ato de encilhar é o ato de selar o cavalo, pessoal. Então, por que razão que ficou então com o nome de encilhamento? Porque as apostas que eram feitas na Bolsa de Valores, compra e venda das ações, mais pareciam as apostas que eram feitas no Jockey Club no Rio de Janeiro, quando das corridas de cavalo. Perfeito? Então, houve essa associação. Por isso que essa crise ficou conhecida como encilhamento. É uma crise econômica ocorrida durante o governo do primeiro presidente da República no Brasil, que foi o Marechal Manoel Deodoro da Fonseca. Então vamos lá, como é que é o nome dessa crise? Letra A, encilhamento. Letra B, crise de 1929. Letra C, crise contestada. Letra D, crise do Banco do Brasil. Ou letra E, queda do Marechal de Ferro. Já vimos que essa crise financeira ocorrida durante o governo do Marechal Deodoro, fruto da política emissionista implementada pelo ministro Rui Barbosa, ficou conhecida como encilhamento. A alternativa correta, a letra A. Bacana. Próxima questão aqui, pessoal. A eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência nacional, na qual foi eleito para um mandato de 4 anos, ocorreu no ano de... Opa, olha só que questão bacana, pessoal. Fala sobre a Era Vargas, um tema que os senhores precisam revisar com bastante atenção, hein? Era Vargas é um contexto histórico que aparece bastante nas provas da ESA. A Era Vargas vai de 1930 até 1945. Legal? Tudo bem. A Era Vargas está dividida em 3 fases. A primeira delas chama-se governo provisório. O governo provisório, galera, vai de 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder. Agora eu pergunto para você, como é que Getúlio Vargas chegou ao poder no ano de 1930? Foi através de uma eleição ou foi através de um golpe? Foi através de um golpe que contou com o apoio de parcelas das Forças Armadas e das oligarquias dissidentes a São Paulo. Esse movimento ficou conhecido como Revolução de 1930. Esse movimento foi desencadeado no dia 3 de outubro daquele ano e levou Getúlio Vargas à presidência da República, ao Palácio do Catete. De 30 até 1934, tivemos o chamado governo provisório.
De 34 até 37, tivemos o governo constitucional. Governo constitucional de 1934 a 1937. Como é que Vargas foi eleito aqui em 34, pessoal? Ele foi eleito pelos deputados membros da Assembleia Constituinte. Assembleia esta que aprovou a Constituição daquele ano, a Constituição de 1934. Legal? Então Vargas foi eleito de forma indireta. Eleito de forma indireta em 34, para 4 anos de mandato. Aí você fala, mas peraí, 4 anos de mandato e o cara só foi até 37? Sim, em 37 ele deu um golpe de Estado e implantou o chamado Estado Novo, perfeito? Uma ditadura que perdurou de 1937 a 1945, beleza? Então a eleição indireta de Vargas para a presidência da República, no qual ele foi eleito no mandato de 4 anos, ocorreu em que ano? 1934. Então vamos procurar aqui as alternativas. Letra A diz que é 1930. Letra B diz que é 1934. Letra C diz que é 1937. Letra D diz que é 1946. E letra E diz que é 1950. Resposta correta, você já sabe, Vargas foi eleito de forma indireta para o mandato de 4 anos no ano de 1934. Ele foi justamente eleito pela Assembleia Constituinte. A resposta correta, letra B de bocejo. Legal, maravilha. Vamos para a próxima então aí, gente. Qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação na Constituição brasileira? Olha só. Gente, vamos analisar aqui. Qual foi a primeira Constituição brasileira? Foi a Constituição de 1824. Uma Constituição outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Constituição esta que estabelecia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, que era o poder exercido pela própria figura política do imperador. O voto, como era o voto nessa época? Voto censitário, voto baseado na renda do cidadão. O Brasil tinha uma religião oficial, era a religião católica, portanto, havia uma ligação entre Estado e Igreja, sistema de padroado, pessoal, sistema de padroado. E havia também o Senado que era vitalício, e havia também a Câmara dos Deputados, né, o Parlamento Brasileiro. Tudo bem? Só que no ano de 1834, aconteceu uma reforma da Constituição brasileira. Essa reforma, pessoal, foi o famoso Ato Adicional de 1834, que foi implantado no Brasil durante as chamadas regências. As regências foram o período da minoridade do príncipe herdeiro ao trono brasileiro, no caso Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Perfeito? Então, a importante medida administrativa que foi implantada no Brasil no ano de 1834, o Ato Adicional, que é, na verdade, uma reforma política da Constituição de 1824. O Ato Adicional de 1834 promoveu, então, algumas mudanças. A regência trina foi transformada em regência una, ou seja, ao invés de 3, passamos a ter apenas um regente governando em nome do
príncipe herdeiro que era menor de idade à época. Tivemos também a criação do município neutro do Rio de Janeiro. Uma outra importante medida, não se esqueça, pessoal, o Ato Adicional de 1834 promoveu a criação das assembleias legislativas nas províncias. Olha, informação importante, hein? Bizu importante, anota aí no seu caderno. Então vamos lá para as alternativas? Vamos lá. Qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação na Constituição Brasileira? A alternativa A diz que foi a abertura dos portos às nações amigas, ocorrida no ano de 1808. Isso aqui, cara, para com isso. Isso aqui é bem no início do período joanino. Tá errado. Letra B diz que foi a cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro. Sim, é uma das medidas tomadas pelo Ato Adicional de 1834. Correta. Letra C diz que é a assinatura da Tarifa Alves Branco. Tarifa Alves Branco, pessoal, foi em 1844, aumentando a alíquota de cobrança de impostos sobre produtos estrangeiros. Tá errado. Letra D diz que é a aprovação da Lei de Terras. A Lei de Terras foi aprovada pelo Parlamento Brasileiro no ano de 1850, determinando que a partir dessa data as terras só poderiam ser adquiridas no Brasil através de compra. Perfeito? E a letra E diz que foi a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. Não, moçada. Esse importante tratado de comércio, navegação, aliança e amizade foi assinado ainda durante o chamado período joanino, mais precisamente no ano de 1810. Legal? Então, 1834, assinatura do Ato Adicional, que determinava entre suas medidas principais o fato de tornar a cidade do Rio de Janeiro município neutro. Bacana? A alternativa correta, letra B de bola. É isso aí, galera. Para conquistar o sucesso, você precisa aceitar todos os desafios que vierem. Todos os desafios que vierem na sua frente. Você não pode aceitar apenas os que você preferir. Se você está buscando essa sua vaga aí na ESA, você tem que aceitar todos os desafios e estudar com persistência, determinação, perseverança, foco total, pois assim você vai conquistar o seu objetivo. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de curtir nossa aula, de se inscrever no nosso canal, porque ao longo do ano eu vou postar muitas aulas com muitas dicas para qualificar a sua preparação para esse concurso. Um grande abraço a todos e até a próxima!